Olá, amigos. Com vocês, mais um programa Capital Mística. E hoje temos aqui novamente a presença do nosso convidado Jorge Ouro, um bom amigo que eu estou sacrificando. Por que é que eu estou sacrificando um bom amigo? Porque ele tem muita informação para nos passar. E eu decidi tirar a boticão todas essas informações, porque ele apresenta as coisas de uma maneira que nos faz pensar. Ele está certo, ele está errado? Particularmente eu acho que ele está certo, mas não importa mesmo que ele não esteja certo. Porque mesmo que ele não esteja certo, eu repito, ele está nos fazendo um bem incrível, fazendo com que as nossas engrenagens cerebrais se movimentem. Agora, por outro lado, se ele estiver certo, Nossa Senhora, que grande ajuda nós estamos tendo por parte dele, porque literalmente ele está nos dando o caminho das pedras. Todos vocês já ouviram dizer que nós não estamos no mundo por acaso. Nós somos frutos de uma lei universal, que pouca gente se preocupa em saber qual é, para que é que serve, como funciona. Essa lei tem uma série de nuances e há 3 expressões dessa lei universal que deveria ser um estudo obrigatório de nós, cada um de nós, realizar, para nós entendermos bem a nossa missão nesta vida, ou nas vidas que nós vivemos, se é que a teoria da reencarnação realmente é correta. Que 3 aspectos da lei universal nós deveríamos estudar? O aspecto do karma, o aspecto justamente da reencarnação e o aspecto do livre-arbítrio. Temos observado que há muita confusão entre karma, livre-arbítrio e uma outra palavrinha que eu ainda não citei, mas vou citar agora, o famoso Dharma. O que é Dharma, o que é karma, o que é livre-arbítrio? E é justamente para falarmos disso que eu trouxe aqui o meu amigo Jorge Ouro, para que ele nos dê subsídios para pensarmos sobre esse assunto tão importante. Jorge, amigo, mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite novamente. E já te passei tua missão, portanto, o que é que você está esperando para começar a falar? Aqui, né? Uma coisa que é muito interessante, né? A gente até comentou rapidamente no outro programa, é que assim, que antes no Oriente tudo era oculto, né? Você fazia as coisas inconscientemente e o conhecimento ele era mantido reservado, velado, né? E de propriedade de alguns centros iniciáticos somente, né? A partir de 1921, depois de 1924, mas esse intervalo, então ocorre o que se chama de, antes era ex Oriente Lux, assim, a luz vem do Oriente, né? Oriente Lux. A partir desse período, aí é o et Ocidente Lux, a luz vem do Ocidente. Aí então, quando o olho do mundo ele se desloca, né, do Oriente para o Ocidente, todos os valores espirituais se deslocam para o Ocidente, a coisa toda passa por um processo de simplificação, onde há a obrigação de se traduzir o oculto, de se traduzir o secreto, o segredo, o iniciático, em uma linguagem coloquial. Ou se traduz esse conhecimento oculto para uma linguagem que a gente consiga colocar em prática, ou ele de nada serve. E não adianta mais você vir conversar sobre a coisa reservada, sobre o segredo, e vir estar vestido de capa, espada. Tá? Não é mais essa tônica. Obrigatoriamente, todo conhecimento tem que ser adequado ao dia a dia. Antes, se dizia que existia um caminho que era o Mahayana. Maha
em sânscrito é grande, M-A-H-A, e Yana, Y-A-N-A, era a grande barca. Grande barca era um caminho de iniciação que dizia o seguinte: ajude a humanidade inteira, quando toda a humanidade estiver pronta, você está pronto também. Aí, o ser humano que participava do caminho da Mahayana, que era o budismo do norte do Tibete, ele nunca sabia quando a humanidade estava pronta e, por decorrência, nunca sabia quando ele estava pronto. Então, morria frustrado, porque Sim. nunca tinha um resultado visível. Depois, então, com o princípio de ocidentalização, com o budismo do sul do Tibete, eu cito o Tibete porque ele era tido como o telhado do mundo e de onde vinha a luz do Oriente, né? Até que, quando existia o 31º Buda vivo da Mongólia, depois, quando ele some, aí isso passa para o Brasil, para o Ocidente, para o Brasil. Aí existia a Hinayana, pequena barca, Hina, H-I-N-A. Hinayana diz o seguinte: esquece da humanidade, se aperfeiçoe, quando você estiver pronto, vai ajudar a humanidade. Aí, então, gerou todas as ordens de monges budistas, trapistas, ascetas místicos, yogis, esses assim. Só que, como você não sabia quando você está pronto, você passava a vida inteira tentando se aprontar e nunca ajudava a humanidade. Aí, então, com a vinda do segredo, com a vinda da luz do Oriente para o Ocidente, se criou um conceito que é o Vajrayana. V-A-J-R-A, Vajra, é raio em sânscrito, é o caminho da instantaneidade. Então, esse caminho implica o seguinte, em que você evolui, ao mesmo tempo que você evolui a humanidade. Entendo. Então, toda a evolução, toda a iniciação, todo o processo de integração ao meio cósmico, ao humano, ao divino, ao bem, ao bom, ao belo, ele obrigatoriamente se faz no meio normal de vida, não é? Na cidade, convivendo socialmente, mudando você e mudando o entorno de uma maneira simples. Ou é simples e é prático, ou então é só academicismo esotérico que não tem validade nenhuma. E também, você disse uma coisa interessante, até a década de 20, né, no século passado, podíamos dizer assim que o mundo, a humanidade vivia a fase dos entretantos. E parece que alguma coisa criou uma certa urgência de desmistificar o oculto. E aí parece que nós entramos na fase dos finalmente, né? Então, o entretanto e o finalmente. Agora nós estamos nas fases do finalmente para a gente chegar a grande síntese, né, que até o Pietro Baldi tentou fazer a grande síntese, mas o livro é tão grosso que não é síntese, aquilo é para fundir o crânio de qualquer cristão. Porque assim, veja que é interessante assim, então, houve nesse período, só fazendo um parênteses com relação ao que a gente vai, o assunto nosso de hoje, né? Então, houve nesse período em 1900, um chamado saque contra o futuro, e 8 seres que deveriam nascer só a partir de 3005, nasceram de 1º a 8 de julho de 1900. Quando esses seres completaram 21 anos, cada um foi encaminhado, os 7, o 8º era o aspecto feminino, cada um dos 7 masculinos, 7 primeiros, foi encaminhado para dar aprestamento a uma tônica humana. A ciência avançou em 100 anos mais do que não sei o quê, a medicina, a filosofia, todas as áreas humanas, elas tiveram um aprestamento, foi feito um saque contra o futuro, e é esse saque contra o futuro que a gente vive hoje. Por isso que hoje, e principalmente a partir de 2005, é que a gente considera como iniciada a época do fim dos mistérios. Tudo que antes era oculto e era guardado, era da humanidade, guardado da humanidade para proteger a própria humanidade, agora é dado à humanidade na dose e na maneira necessária. Pois é, mas é uma pena que o pessoal esteja dando as dicas e a humanidade esteja vivendo uma época tão sensorial e ela não está interessada em ler, em aprender, ela está interessada... Mas faz parte, sabe, porque, assim, quando um corpo, um organismo, ele tem uma doença muito antiga, uma doença crônica, o primeiro sinal que essa doença está melhorando é quando ela se transforma em aguda. Tudo que tem de oculto é exteriorizado. Então, a humanidade hoje, ela está num processo de espremer a si mesma, é como se estivesse
pegando a humanidade e colocando num furacão, que daí o furacão ele pega as coisas, torce sobre si mesmo, quer dizer, tira o suco e joga. Né? E o que está acontecendo na humanidade hoje? A humanidade está sendo torcida e tudo que ela tem de mais oculto, a humanidade invisível e invisível, está sendo jogado e aparece. Aí todo mundo fica escandalizado e pensa assim, pô, mas se é uma fase tão boa assim, como é que a humanidade está tão bagunçada? É o contrário. A prova que a gente está vendo uma fase boa é que a humanidade está assim bagunçada, por quê? Porque todos os erros humanos que antes eram ocultos, agora são visíveis. Bom, e a única maneira de resolver... Tem uma imagem interessante que diz que as dores do parto, e dói, né, segundo testemunhos femininos, prenunciam o nascimento de uma nova vida. Então, quem sabe se isso que nós estamos vivendo aí não são as dores do parto? As dores do parto são dores kármicas, né, da hierarquia dos barichados, que é feminino, porque o parto humano não devia ser como é. Isso a gente vai conversar em seguida. É por isso que dói. Porque não era para ser assim. Amigos, por aqui vai o nosso programa. Estamos indo para um ligeiro intervalo e voltamos logo, logo. E vamos tentar colocar em pratos limpos essa questão de karma, dharma e livre-arbítrio. Já voltamos. Muito bem, amigos. Só para constar, estamos entrevistando o nosso convidado especial, Jorge Ouro, e o tema de hoje, as 3 expressões da lei universal, karma, reencarnação e livre-arbítrio. Então, Jorge, como eu sei que você tem muita coisa para dizer, já vamos direto ao assunto. Vamos falar neste segmento sobre karma e dharma. De cara, qual é a diferença? Então, dharma é a lei. Então, assim, os desvios, dharma é a lei. Dharma, D-H-A-R-M-A, é um termo em sânscrito que é traduzido por lei. É a lei cósmica, a lei básica da existência. Os desvios da lei é que geram o karma. Quando você desvia de dharma para cima, você gera bom karma. Quando você desvia de dharma para baixo, você gera mau karma. Bom karma ou mau karma é ruim do mesmo jeito. Por quê? Porque se você tem karma, você renasce. Então, se nós estamos aqui hoje, eu, você, quem está nos assistindo, a humanidade inteira, é porque você tem uma função ligada ao karma. Por quê? Existe uma categoria de seres que pode optar em nascer ou não. São os isentos do karma, né? São os adeptos independentes da grande fraternidade branca. Não tem nada a ver com essa que se você se associa na internet, porque são seres que vêm desde a época da Atlântida, mais de 1 milhão de anos atrás. Então, eles optam por nascer para ajudar a humanidade. Qualquer um outro ser que venha para ajudar a humanidade, Krishna, Buda, o Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, que tinha irmão gêmeo, não sei o que, essa coisa toda, Amenófis IV, Manco Capac, qualquer um avatar, qualquer um, uma expressão da divindade, quando ele opta em nascer, ele se submete ao karma humano e gera karma, entende? E se diz o seguinte, o dura lex sed lex, se aplica ao karma, que assim, o karma ele é tão rígido que nem o próprio karma está isento de karma. E com relação ao karma, se diz também, se você, por desígnios da lei, conseguir compreender a mecânica do karma, você está isento do karma. E se você está isento do karma, você opta em nascer ou não conscientemente para ajudar a humanidade. De tal maneira, né, complexo é o karma. E o que é o karma, então? Karma então, é muito comum, assim como é muito comum o pessoal explorar essa questão de elementais, astral, viagem astral, não sei o que tal, o pessoal fala sem saber e explora as pessoas bem intencionadas a respeito disso. É muito comum também com relação ao karma. Não, outro dia eu vi um anúncio de um curso que você ia fazer para daí ativar um DNA sagrado que te livrava do karma. Isso é impossível. Não existe, e não existe como eu te livrar do teu karma, não existe como eu interferir, o que eu posso fazer é só gerar mais. Me chama a atenção como o ser humano procura sempre atalhos
para alcançar seus objetivos, né? É muito interessante porque assim, o ser humano ele procura a solução para a sua própria questão em todos os lugares, no conhecimento, nas outras pessoas, nas religiões, numa divindade. Ele procura desesperadamente a vida inteira a solução para tudo, em qualquer lugar, menos onde a solução está, que é nele mesmo, né? Não tem jeito. Então assim, o que é o karma, né? O karma são desvios da lei, desvios de dharma. Quem desvia da lei? Qualquer um de nós e qualquer um outro ser que também tenha existido. A gente pensa, por exemplo, assim, que os Atlantes, na sua perfeição, não geraram karma? Geraram, e geraram um karma tão cabeludo que ainda agora ficou para resgatar. A gente pensa que os lemurianos, na sua pureza de cíclopes, não geraram karma? Geraram. A gente pensa que os Pitris Barishads, né, do planeta que nos antecedeu, o aspecto feminino, a hierarquia feminina, não gerou karma? Gerou pesado. Uhum. A própria existência cósmica, da maneira como ela é hoje, ela decorre de um karma, né, da opção do quinto planetário em não ter querido contribuir para a evolução humana quando ele disse o não cósmico, que é a queda dos anjos, e caiu realmente uma hierarquia angelical com mais 777 mil devas, né, e a queda de Lúcifer, que não tem nada a ver com o conceito de diabo, assim, que é uma invenção da igreja, né? Então, inclusive isso, né, dispara um processo kármico. Então, hoje, quando nós vemos aqui na superfície do planeta Terra, então nós estamos envolvidos com o karma individual, com o karma familiar, com o karma de nação, com o karma de gênero humano e com o próprio karma cósmico da razão das coisas estarem assim. Karma é isso, é o desvio da lei, né? E o que é o desviar da lei? É você fazer aquilo que necessite uma ação para voltar ao equilíbrio. É a lei de Newton, que a toda ação corresponde a uma reação de igual módulo e sentido contrário. Karma é exatamente isso. Quando você faz alguma coisa, né, um desvio da lei, a gente comentou, por que matar é errado? É pecado? Não, pecado não existe. Matar é errado porque você está privando aquele ser de evoluir. Por que pensar alguma coisa, pensar o mal é ruim, gera karma? Por quê? Porque quando eu penso o mal, uma emoção ou um conhecimento eu uso para o mal, eu estou criando um ser no plano do astral ou um ser no plano da mente concreta que ele cria um desnível cósmico ligado à minha pessoa. Isso gera karma, porque ele vai se entrelaçar e vai gerar uma ação no mundo físico. Eu estou constatando, portanto, que, meu Deus, como nós temos trabalho de casa, né? Muito, muito. Porque essas são as lições que a vida nos traz e a gente aprende vivendo, né? Na escola. Agora, para repassar bem esse conhecimento, você tem que fazer o trabalho de casa. E esse trabalho de casa, meu Deus, o professor é exigente, te dá um bocado de trabalho de casa, porque... Mas te dá muita competência e bastante lápis para resolver, né? Agora, ainda bem. E tem uma coisa assim, que é muito interessante a gente esclarecer, que assim, o karma, então, é um mecanismo ultra complexo, né? Agora, não é tudo que acontece na nossa vida que é decorrente do karma. Por assim, eu vou atravessar a rua ao meio-dia com os olhos fechados e eu sou atropelado, isso é karma? Não, isso é burrice. É verdade. Não é? Não, o karma é aquilo, assim. Como bem diz o pessoal da Terra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa bem diferente. Coisa duas são coisas parecidas, nem por isso são iguais. Né? Exato. Exatamente. Então, há o desígnio kármico, né? Que é aquilo que te leva a nascer. Só que ele é um processo complexo. Por exemplo, assim, o karma, primeiro assim, como é que o karma é registrado? O karma é registrado atomicamente, quer dizer, é registrado a nível de átomos cosmicamente. Então tem a categoria dos kumaras, são agentes planetários. O kumara se divide em makara e asura, outra categoria de seres. Os asuras se dividem em 3 categorias: asuras, lípicas e chefes dos elementais. Depois se divide dos elementais que a gente conhece, que a gente já conversou a respeito. O lípica, veja que tem toda uma categoria cósmica de seres, né, os lípicas, ligados à anotação kármica. Quem move, quem registra o karma ligado às existências, às mônadas, aos seres, são os lípicas, por isso são chamados
esotericamente de lípicas anotadores. Lípicas, L-I-P-I-K-A-S. É a categoria de seres cósmicos encarregados de registrar o karma. Só que é o seguinte, não tem uma caderneta lá que fica com o meu nome. É o processo de registro que fica ligado à minha individualidade. Quando eu passo pelo processo que a gente chama de morte, então fica um registro, fica 7 átomos da minha existência. Quando eu vou existir novamente, isso se desenrola e atrai aquilo que eu tenho que resolver. Entendo. Entende? Isso é o karma. E aí, tanto o bom quanto o mal gera karma, né? E a única maneira de resgatar o karma é existindo. Por isso que o caminho para você se isentar de karma, primeiro é você resolver o que você tem de pendente. E a vida vai te colocar isso na medida que você for vivendo. E segundo, é você viver com neutralidade para não gerar mais. A função da vida é evoluir, não é gerar karma. Se fala que o ideal é atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés. O Mar Vermelho é uma analogia com o Mar de Tamas, que tem Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é o dourado, o Rajas é o amarelo, o azul, e Tamas é o vermelho. Então a matéria tamásica é o ir e vir humano, que é assim, as ações e reações responsáveis pela geração kármica. E sempre assim, se eu fiz, eu pago, só que eu posso pagar agora o que eu fiz, o que minha família fez, o que a nação onde eu vivi antes fez, o que a raça humana fez, o de todo mundo. Olha, caramba. Então, o mercado aí o mercado editorial está cheio de livros sobre karma, dharma. Cada autor diz uma coisa diferente, mas na realidade não é difícil entender. E eu hoje me dou conta de que o dharma justamente é que provoca o karma, né? E muita gente tem medo de karma, e quando alguma coisa vai mal, ou quando alguém não se dá bem com alguém, a gente vê, é meu karma, essa mulher é meu karma, esse marido é meu karma. Nesse caso é. Ah, meu Deus, mas é gozado. E o pessoal às vezes fala, mas não tem perfeito entendimento das leis, das causas, dos porquês. E a verdade é que esses assuntos, amigo Ouro, têm que ser super debatidos para ver se as fichas caem e as pessoas deixam de se complicar tanto na vida, né? Caramba! A vida é maravilhosamente simples. Nós é que complicamos. Sem dúvida. Isso eu já adquiri esse conhecimento. Nós é que complicamos nossa vida. Falando em complicar, vamos para um intervalo. Depois do intervalo, nós vamos descomplicar. Aí nós vamos conversar no próximo segmento sobre reencarnação. Vejam, vou dar uma pista. Se a gente só tivesse uma vida e fizesse um mau dharma, a gente criava um karma, mas não tinha jeito. Ou ia para o céu, ou ia para o inferno pagar pelas expiações. E Deus é tão grande que Ele está sempre nos dando oportunidade de tentar consertar o nosso dharma através do karma. Então é por isso que nós reencarnamos. Falei alguma besteira? Certíssimo. Hã? Vamos para os comerciais e depois o Jorge vai explicar isso direitinho para nós. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando Jorge Ouro. E neste segmento nós vamos falar sobre a reencarnação. Jorge, explica aqui para nós. Afinal, encarnação existe mesmo ou é coisa do demônio? Bom, primeiro que o demônio não existe, né? Demon é esse deus inverso, né? É o quinto e sexto planetário, onde um assume o papel de bem e um assume o papel de mal. E antes existia o bem no bem, que era o quinto e sexto equilibrado, né? Antes da queda cósmica, né? Aí o quinto fala o não, que é Lúcifer, né? E aí passa a existir o mal no bem, que é o mal cósmico, que é uma face do bem. Só que daí a humanidade, tentando interpretar o que é o mal cósmico, ela cria o mal no mal, que é o mal humano, que daí é o mal a ser combatido, que é o erro humano.
Amigos, eu acho que se bobear, vou pedir um intervalo, porque eu acabei de fundir meus arames. Não sei vocês, mas os meus foram para o brejo. Mas tudo bem, ok. Não fuja do assunto, vamos lá. Agora, sério. Como é que é esse negócio de reencarnação? Então, assim, a reencarnação, ela é um conhecimento aceito por todas as religiões do mundo, todas as religiões, sempre todas as tradições ocultas e esotéricas, né? Inclusive a religião católica no seu início. Sim, é verdade. Depois teve um concílio, não lembro se foi em Trento, onde que daí então deu a reencarnação como não existindo e aceitou a existência da mãe de Jesus. Tinha aquela questão de a mulher não ter alma, então por isso não podia. Tem uma confusão toda que não nos compete, né? Bom, a reencarnação ela é um princípio muito simples e ela é, como você muito bem disse no bloco passado, a chance que a lei te dá de colocar as coisas em ordem. Em um ciclo evolucional, você passa por 777 encarnações, né? E um ciclo evolucional, então, você pode cai, erra, acerta, levanta, vem, nasce aqui, nasce lá, nasce hoje como homem, amanhã como mulher. Não sei. Então, esse ir e vir é que te dá a chance de você colocar as coisas em ordem, colocar a tua existência na linha de Dharma, ao mesmo tempo em que você vai transformando vida energia em vida consciência. Um ser humano, quando ele passa a existir em primeira existência, né, obviamente que ele vai errar, por quê? Porque ele não tem ainda consciência. O evoluir é adquirir consciência do erro e corrigir. E o corrigir o erro é corrigir o karma. Sim. Então, a reencarnação, obrigatoriamente, ela é uma realidade cósmica, ela é uma realidade evolucional. Todas as teogonias, todas as tradições, todas as escolas ocultas, esotéricas, aceitam a questão da reencarnação. E não tem nada a ver com religião. É um processo normal, onde você passa por uma existência, quando termina esse teu ciclo, você pega o que você aprendeu, passa pelo processo que a gente conceitou como morte, recicla e vem novamente, e morre o corpo físico, morre a alma, e o espírito ele é permanente. Quando você vai reencarnar novamente, você pega o que sobrou da existência anterior, são 7 átomos somente que sobra, aí esses átomos começam a se desenrolar e a atrair os semelhantes. Aí então você vem com o que se chama de skandha nidana, que são as tendências negativas e positivas, que dá aquilo que você pode vir a fazer. Junto a isso vem o karma que você tinha, que assim, aquilo que você fez, aquelas massas de matéria astral e mental que estão ligadas à tua existência anterior ou às existências anteriores, isso se aglutina e vem. Agora, vem como? Veja como é interessante. A escolha do pai e da mãe, ela se dá aproximadamente 20 anos antes da fecundação. Caramba! E o ser, quando vai nascer, ele então sabe o que ele precisa e ele diz: eu vou nascer naquela nação, naquele período, naquele ramo familiar, daquela mulher, daquele homem, né? E eu vou ter essa característica física. Por quê? Porque antes de eu nascer, eu sei exatamente o que eu preciso para zerar o meu carnê. Eu fiz aqui a minha vida, e minhas idas e vindas aqui nessa existência. Aí os dípicas estão lá no meu carnezinho. Jorge fez isso, Jorge fez aquilo, já tá. Terminou, Jorge, bota na bolsa aí e se vira. Aí eu passo pelo processo de sublimação da minha alma, a minha mona, meu espírito se retira, quando acaba eu vou nascer de novo. Ops, aqui ó. Bom, para resgatar isso aqui vai ser dureza, eu vou ter que nascer lá, daquela mulher, daquele homem, e eu vou ter essa característica física, vou ter esse problema, vou ter uma deficiência, eu escolho o que eu tenho que fazer para... No ocultismo se diz que, digamos, esse espírito, né, que ele vai fazer o planejamento da próxima missão dele, né? E aí costuma-se dizer que ele faz esse planejamento num lugar chamado a Sala dos Passos Perdidos. Né? Isso é uma antropomorfização, né? Porque exato. Quando ocorre o que a gente constitui como morte, então as enzimas começam a ser liberadas no organismo para devolver o plano solar e o lunar para o Sol e Lua, e aí o corpo vital se desagrega depois de 3 dias, e a alma pode demorar de 3 dias a 300 anos para se dissolver, depende da densidade da criatura, depende do que você aprendeu em vida, você vai se dar conta que passou pelo processo da morte, né?
E se diz que a morte é a maior de todas as mentiras, porque é só um passo adicional, mais nada. Então, no processo da morte, você vai continuar evoluindo normalmente enquanto a alma vai ser sublimada. O resultado, então, se soma, né, ao que você tinha com experiência. A partir disso você tem o impulso de vida, mas não funciona no nosso processo de mente concreto, até porque quando acontece isso, eu não estou conseguindo planejar, eu não tenho corpo físico, não tenho nada antropomorfizado para saber assim, não, eu vou me sentar aqui, vou planejar. A gente usa a analogia do carnê e tal, para a gente conseguir fazer uma imagem mental e entender o impulso que me leva a nascer novamente. Então eu escolho pai e mãe, eu escolho com 20 anos de antecedência, aí a fecundação depois de determinado período, só que eu consigo entrelaçar definitivamente o corpo com o espírito, e isso está ligado à questão da circulação do sangue no feto. Então, para entender o processo, a gente tinha que discutir a questão da embriologia oculta, discutir a anatomia oculta do homem, para entender em que momento é que existe realmente a fusão do corpo, alma e espírito. Não, essa existência ela vai para frente. Agora, sempre ela tende a repetir os 7 ciclos da raça humana. Então, a raça bórea não tinha corpo físico, a raça hiperbórea não tinha corpo físico, a raça lemuriana tinha, mas não tinha individualidade. Depois vem o 4º período, que é a raça lemuriana, que é a mente concreta. Sim. E o 5º, que é a raça ariana, que é a mente abstrata. O ser humano, quando ele está no processo de desenvolvimento na mulher, ele passa por essas 7 fases embrionárias, e dá para ver perfeitamente. Depois que ele nasce, então ele passa ainda por um período de 0 a 7, onde ele não está assentado fisicamente. Aí a criança, então, ela confunde ontem com hoje, ela escreve espelho. São todos indícios que ela ainda está numa realidade intermediária entre a existência física e a existência abstrata. Sim. E nesse período, então, a criança ainda tem ativo o sistema pineal, pituitário e timo, que a transforma num ser intermediário, angelical. Por isso que se diz que toda criança é um anjo. Não no conceito que se dá de anjo, mas ela é um ser intermediário, porque ela está ainda se ajustando ao que vai vir a ser karmicamente. Interessante isso. Você comentou agora há pouco a questão do homem e da mulher. Todo homem não tem a mulher que merece, todo homem tem a mulher que precisa. Toda mulher não tem o homem que merece, toda mulher tem o homem que precisa, porque o homem que a mulher merece é o aspecto masculino que está nela, pai e mãe cósmico. A mulher que o homem merece é a mulher que está nele. Por isso que sempre a relação Barixá e Agnisvata, 2 hierarquias distintas, 2 planetas distintos convivendo no planeta Terra, sempre vai ser caótica. Por quê? Porque é uma convivência kármica em essência. Sempre eu vou achar uma mulher que vai apontar os meus erros. Por quê? Porque ela me ajuda a resolver os meus erros. Sempre eu vou encontrar um entorno que aponte os meus erros. Por quê? Porque isso é que dá a tônica da minha evolução, porque a minha vida ela é feita para resgatar dívidas, desvios, desníveis meus ou dos que me antecederam. Isso é a vida. A vida ela é uma viagem a trabalho, não é uma viagem a lazer, não estamos de férias. Isso está bem claro. Olha, hoje realmente você ganhou seu dia, amigo. Você me deu um argumento fora de série. Hoje, quando eu chegar na minha casa, a primeira coisa que eu vou dizer para minha esposa é assim: mulher, você não tem o homem que você merece, no caso sou eu. Você tem o homem que você precisa e eu sou tudo o que você precisa. Olha, ganhei o dia. Ela vai ficar pasma, não vai ter mais condição de reclamar de coisa nenhuma. Eu só queria uma coisa muito interessante, que daí no dia que então a mulher cumpre todo o seu papel com relação ao homem e o contrário, eles não têm mais razão para ficar junto. Porque, mesmo? do ponto de vista evolucional, se ficar junto só aproveitando em idílio, isso gera karma e não é para se gerar karma. Aí não tá legal. Aí eu vou chegar, já vou dar uma briga feia com ela. Temos muita coisa para resolver ainda. Vamos resolver mais algumas coisas. Tá muito bom. Como é que eu vou? Time que está ganhando não se mexe, não. Deixa eu viver meu karma com essa mulher. Mas olha, interessante tudo isso, amigo. E logicamente, aquele negócio, quem está nos ouvindo, será? É assim? Mas de onde vocês tiram isso? Mas isso, na realidade, no duro, pode até ser verdade. Mas a gente só vai saber quando a gente parte desse plano para o outro, porque no outro é que isso daí é a realidade.
Tem que se preparar, tem que estudar. E já dizia Blavatsky que nesta nossa realidade tudo é Maia, e Maia é ilusão, né? Então, olha, gente, nós temos que ser prudentes. Agora, uma coisa é certa, e eu volto sempre para o mesmo tema. Nós estamos tentando desmistificar o oculto, o extraordinário, né? O esotérico, com S. E nós estamos dando coisas para vocês pensarem, telespectadores. E vocês não vão cair na asneira de acreditar só porque é o Jorge Ouro que está dizendo ou porque eu, particularmente, estou corroborando o que ele diz. Eu acho que se vocês realmente são pessoas bem intencionadas, eu acredito que sejam, vocês têm que ouvir o que está sendo dito e correr atrás, buscar, pesquisar, fuçar, para que, por um processo de análise racional, vocês possam chegar às suas próprias conclusões. Então, nós não somos os donos da verdade, nós estamos apenas dando informações que vocês poderão aceitar ou não, que vocês poderão corroborar ou não, que vocês poderão dizer, eu vou até o fim para ver onde é que isso tudo vai dar. O lucro é de vocês, porque vocês vão crescer como seres humanos. Amigos, estamos indo para os nossos comerciais e logo depois, no último segmento deste programa, nós vamos falar sobre o famoso livre-arbítrio. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, estamos no último bloco deste programa, entrevistando o professor Jorge Ouro, e neste último segmento nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio. Jorge, olha, eu estava pacientemente esperando que chegasse esta hora, porque no programa anterior, né, a gente já tinha conversado alguma coisa rodeando o assunto, mas você deve lembrar que eu falei de um poeta persa lá do século IX, né, Omar Khayyam. Ah, sim, lembro. Que ele escreveu um livro famoso chamado As Rubaiates, né, em que ele faz a apologia das mulheres, do vinho, e ele questiona tremendamente o significado da vida, o significado de Alá, de Deus, né? Não criticando, mas ele dizendo, eu estou perdido, não entendo, né? Dizem uma coisa, mas o raciocínio se contrapõe, né? E uma das coisas que ele questiona nas Rubaiates é justamente o livre-arbítrio, em que tem lá um verso, um poema que ele faz, em que ele diz que Alá escreveu no livro do destino tudo que se espera de nós. Ele sabe com antecipação de séculos se a gente vai acertar ou errar nas decisões que nós vamos tomar, porque afinal de contas ele sabe tudo. E no entanto dizem que ele é infinitamente misericordioso. Então, se ele sabe, por exemplo, no que tange a mim, ou no que tange ao coitado do Omar Khayyam, que o Omar Khayyam vai se perder em determinado processo lá da vida dele, cadê a misericórdia de Alá? O que é que ele pode fazer? Já está tudo combinado, já a queda de Omar Khayyam já foi prevista. E aí vem a famosa pergunta que eu estou pedindo socorro agora para você, amigo. E o livre-arbítrio? Como é que fica isso? Explica para nós, porque estamos perdidos. Então, primeiro com relação à questão do já está tudo escrito, né? Então, há uma determinante evolucional, não é? Mas eu não tenho tudo escrito. O futuro, ele está enrolado sobre si mesmo e ele tende a se desenrolar. Por isso assim, que a gente diz, durante o desenrolar dos acontecimentos, quer dizer, o futuro ele é enrolado sobre si e quando ele vai se desenrolando ele se transforma em presente. Com relação ao astral se diz que os astros inclinam, mas não obrigam. Então há uma tendência a isso. Quando você vai nascer, você tem as tendências positivas e negativas, skandhas e nidandas, que dizem que você pode vir a fazer isso.
Além disso, você tem o teu lastro kármico para ser resolvido, ou karma positivo ou negativo, ou bom karma ou mau karma, que são os desvios de dharma. Só que é o seguinte, somente uma hierarquia cósmica tem o poder de decidir se quer ou se não quer fazer as coisas. E é a hierarquia jiva, é o ser humano, é o tal do livre-arbítrio. Porque então assim, você tem que fazer isso, você vai passar por aquilo, há uma necessidade que você faça. Aí você diz, não, mas eu vou usar o meu livre-arbítrio, né? E o seguinte, eu não vou por aí, eu vou interromper esse negócio, eu vou para o outro caminho, Esse ir e vir é o livre-arbítrio. E é uma coisa muito interessante que assim, qualquer hierarquia não manifesta, que trabalha em função da lei, Dharanis, Dhyanis, Duijas, Yokanãs, Avataras, as categorias angelicais, todos os seres invisíveis, eles trabalham dentro de um conceito chamado instantaneidade, que tem uma característica muito legal, que é a seguinte, não geometriza, não tem mente concreta, ele não consegue prever o que fazer, faz. Já o ser humano, ele tem físico, vital, o astral e a mente concreta. Então você consegue estabelecer uma previsibilidade, você consegue decidir o que você quer fazer. A geometrização dos eventos é uma limitante à própria divindade. A única hierarquia que consegue definir eu quero fazer isso porque eu quero, independente se é certo, se é errado, se eu vou ter que fazer isso ou aquilo, escolher os caminhos, é a hierarquia humana. O livre-arbítrio é um poder que se coloca no plano físico acima das próprias determinantes do karma, do dharma e da própria lei. Depois eu arco com as consequências, mas agora eu decido. Isso é o livre-arbítrio. Então, nesse ponto, nós somos absolutamente livres. Totalmente livres. E cabe ao ser humano alguns poderes, algumas características que nem aos anjos cabe. Ou, complementando ainda, por exemplo, o conhecimento do ciclo futuro, ele foi dado em determinado idioma que só compete a uma parte do gênero humano ter acesso. Há outras categorias de seres, por mais altos que sejam, não é dado o acesso. E esse processo do livre-arbítrio, daí vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, lembra do processo da alquimia, né? Que a alquimia é transformar o metal bruto em ouro, né? E obter lá a suma matéria, ou lápis filosoforum, que é aquilo que transforma tudo em ouro. Mas então, nós temos 7 chakras, né? Lembra? O Sahasra, Ajna, o laríngeo, o Vishuddha, o Anahata, né? Aí o umbigo no esplênico aqui no baço e o básico, né? E aí, exatamente. E aí nós temos ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, chumbo, estanho. O que acontece? O transformar o metal denso em metal precioso é pegar essa parte mais densa onde estão as emoções humanas, onde tem aqui o esplênico ligado a toda a questão do astral, eu tenho o Muladhara ligado a toda a questão da criação sexual física, né, que devia estar equilibrada com a criação mental, criação sexual física, mental, né? Então, o equilíbrio disso assentado no reino animal, que é o chakra que está nas coxas, no reino vegetal, que é o chakra que está no joelho, e do reino mineral, que é o chakra que está nos pés. Então, veja que a humanidade se assenta nos reinos anteriores para resolver em si a questão divina, né? Eu tenho, então, primeiro sistema de evolução, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo sistema, e o 8º, que é o próprio cérebro humano, junto com o sistema cerebro-espinhal, é quem comanda o ir e vir em todos os planos. A ninguém é dado. Isso é livre-arbítrio. O ser humano é um dínamo que liga todas as energias cósmicas que vêm desde o sol oculto até a alimentação e adquire o poder de criar em cima, no meio e embaixo, e de fazer o que bem entender da sua vida. E só a ele é dado isso. Isso é livre-arbítrio. Entendo. É um poder que a nenhuma outra categoria foi dado antes. E você agora citou também o negócio reino mineral, reino vegetal, as coxas o reino animal. E você vê, isso é só para lembrar que
todo o nosso desenvolvimento de chakras, essa vibração transmitida pelos chakras, também tem essas 3 vibrações, lembrando que nós somos seres embutidos na natureza e não podemos prescindir da natureza, até mesmo para nós nos desenvolvermos em termos de vibração. Cada reino anterior gerou um Buda, né? Agzi Imune, Magzi Imune, Turzi Imune, Rabi Imune. Cada Buda, ele é a essência de um ciclo inteiro e que nos deu o corpo físico, vital, astral, mente concreta e individualidade. E esse processo como um todo, né, ele tende, no ser humano que repete o universo em si, a criar a 8ª coisa, que seria o 8º chakra, que é o Vibhuti, que é quando do cardíaco se desenvolve um novo chakra, e então se equilibra no homem o cérebro e o coração, aspecto masculino e feminino juntos, aí então sim, ele usa bem o livre-arbítrio e cria conscientemente em todos os planos e usa a vida para evoluir e tem a sobrevivência que ele necessita. Então, o livre-arbítrio, a conclusão que eu chego, amigo Ouro, é que não é algo assim que me invoquei e vou fazer tal coisa, e depois, se eu estiver errado, eu que me dane. Não é por aí. Não, O livre-arbítrio, na realidade, ele tem que seguir uma série de preceitos e de caminhos e tudo para você chegar a uma decisão a mais sábia, a mais lúcida, a mais racional possível, levando em consideração não só a parte mental, mas também o próprio processo intuitivo da pessoa, que ela sente por onde deve ir o caminho dela. Exatamente, perfeitamente. Porque a gente tem que lembrar assim que nós estamos participando de um grande e complexo jogo de xadrez, onde um movimento errado nosso prejudica o jogo como um todo. E uma maneira muito correta de a gente nos ver assim, imagine que nós somos um botão no painel, quando nós movemos a máquina que é acionada pelo botão. Então, qualquer movimento nosso, ele tem repercussão cósmica no presente, no passado e no futuro. Por quê? Porque a própria divindade depende de nós. Porque nos cabe entender quem nós somos quem? A própria divindade em evolução. E isso nos dá uma responsabilidade. Sem dúvida, não é fácil. A vida é muito simples e baseada na responsabilidade. Muito bem, amigo Ouro. Olha, puxa... Passa rápido. Passa rápido e me deixa desanimado, porque no que dependesse de mim, eu ficava aqui o tempo todo conversando e fundindo os arames dos nossos telespectadores. Confesso que eu desconhecia esse meu lado sádico. Eu estou tendo um verdadeiro prazer em fundir o crânio dos nossos telespectadores. Me desculpem, tá? No bom sentido. Agora, uma coisa assim, muito interessante e verdadeira, você falou antes, assim, que a nossa intenção aqui é desmistificar e desmistificar, mas não botar nossa verdade para ninguém. Não. Questionem, sejam livres pensadores, busquem a sua própria verdade, porque essa é a única verdade, a de vocês, não a minha, não a tua. Não, mas eu não tenho verdade nenhuma. Exatamente. Na verdade, eu estou mais perdido que cego em tiroteio. Como todos. Jorge, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero Nos encontramos novamente pelas esquinas da vida. É uma satisfação. Espero que tenha sido uma hora honrada para todos, que a gente tenha feito valer essa hora de vida de todo mundo. Eu acho que sim. Eu penso que sim também. Amigos telespectadores, semana que vem tem mais. Aguardem e já marcamos, como é tradicional, neste dia, neste canal, nesta hora. Uma ótima semana para vocês. Pensem muito sobre o que foi dito. Procurem, pesquisem, leiam. E vocês vão chegar lá como nós estamos desesperadamente também tentando chegar. Meu cordial abraço e até a próxima.